Mateus 14. O reino em meio às perdas e aos milagres. A morte de João Batista. Mateus 14, de 1 a 12. Herodes ouviu falar de Jesus e ficou com medo, achando que João Batista tinha ressuscitado. Então o texto conta o que havia acontecido antes. João foi preso porque denunciava o relacionamento de Herodes com a mulher do próprio irmão. Num aniversário, a filha dessa mulher dançou para Herodes e ele prometeu dar o que ela pedisse. Ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes ficou muito triste, mas mandou matar João por causa do juramento que havia feito. Os discípulos de João sepultaram o corpo e foram contar a Jesus. João, neste texto, ele representa a verdade. Então, ele confrontou Herodes, né? Enquanto todos, ele como rei, ninguém o confrontava, ele falou a verdade para ele, que ele não poderia estar se relacionando com a mulher do próprio irmão. E isso acabou causando a sua própria morte, né? Fez com que ele, confrontando Herodes, né, com essa verdade, na verdade a esposa dele, né, fez com que ela pedisse, então, a filha dela pedisse durante uma festa a cabeça de João Batista. Na verdade, a filha pergunta para a mãe o que ela deveria pedir, pois ele disse que ela poderia pedir qualquer coisa, e aí então a mãe pede para que ela peça a cabeça de João Batista, né? Então a verdade, mesmo quando isso custa caro, é importante ser dita, né? Você viu, custou a vida dele, mas ele não deixou de falar a verdade. Mas toda a verdade vale a pena. A próxima parábola fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14, de 13 a 21. Ao saber da morte de João, Jesus se retirou para um lugar sozinho, mas as multidões o seguiram. Jesus teve compaixão e curou os doentes. Ao anoitecer, os discípulos disseram para mandar o povo embora. Jesus respondeu: vocês mesmos deem a eles o que comer. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus agradeceu, partiu e distribuiu todos. Comeram e ainda sobraram 12 cestos. Então, olha, mesmo aqui, essa história, ela mostra que mesmo Jesus, né, estando em luto pelo seu primo, né, João Batista, ele não se fechou, ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer as coisas que lhe eram necessárias fazer, né? Então, esse texto é bem legal e importante quando a gente percebe que ele faz tudo isso, porque mostra que na vida aquelas pessoas que trabalham, né, na obra, mesmo diante das dificuldades e tudo mais, elas precisam estar compartilhando, né? Então, eles não deixam de trabalhar, mesmo enquanto estão diante da dor, mesmo diante dos problemas, né? E as pessoas que fazem isso, com certeza, têm um pedacinho no céu. A multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, de 13 a 21. Ao saber da morte de João, Jesus se retirou para um lugar sozinho, mas as multidões o seguiram. Jesus teve compaixão e curou os doentes. Ao anoitecer, os discípulos disseram para mandar o povo embora. Jesus respondeu: vocês mesmos deem a eles o que comer. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus agradeceu, partiu e distribuiu. Todos comeram e ainda sobrou 12 cestos de pães. Aqui, mesmo diante do luto, né, que Jesus estava chateado, triste com o que tinha acontecido com seu primo João Batista, ele não se fechou. Ele transformou a dor dele em compaixão. E o pouco que ele tinha nas suas mãos, ele multiplicou e fez daquilo, tornou aquilo um dos maiores milagres da multiplicação, né? Então, eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais importantes desse texto. É mostrar pra gente que, diante das situações, mesmo com muito pouco, a gente pode fazer grandes coisas, né? Coisas que, às vezes, a gente nem imagina. Né? Então, através daqueles pães e peixes, que eram poucos,
ele conseguiu fazer um milagre de dar o que comer, né? Dar um alimento. E quando a gente pensa, toda vez que eu penso em alimento, quando Jesus fala do alimento, o alimento não é só o alimento que é físico, né? Não é somente o pão, né? O alimento que Jesus dava era um alimento espiritual, né? Porque ele dava o alimento que alimentava a alma, né? Alimenta a alma das pessoas. Então ele ensinava, ele fazia com que as pessoas mudassem, né, a sua mente. Então ele compartilhava o seu conhecimento, né? Então ele fez da dor dele um dos momentos mais bonitos da Bíblia. A próxima parábola, Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, de 22 a 33. A leitura de hoje, Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar enquanto ele orava sozinho. À noite, o barco estava sendo sacudido pelo vento. Jesus foi até eles andando sobre as águas. Eles ficaram com medo. Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro pediu para ir até Jesus. Enquanto olhava para ele, ele andava sobre as águas. Quando olhou para o vento, começou a afundar. Jesus o segurou e disse: "Por que você duvidou?" Então, esse é um texto maravilhoso, né? O maior milagre aqui não era andar sobre as águas, era confiar enquanto o vento soprava. A fé não é ausência de medo, é continuar mesmo quando ele existe, você continuar olhando para Jesus, né? Então, você confiar que tudo vai dar certo, mesmo diante da tempestade, diante dos ventos, que tudo vai dar certo. Essa sim é uma prova de fé, né? Vamos para a próxima parábola, né? As curas em Genesaré. Mateus 14, de 34 a 36. Quando chegaram em terra, as pessoas reconheceram Jesus. Trouxeram todos os doentes. Eles pediam apenas para tocar na orla de sua roupa. E todos os que tocaram foram curados. Então não era força física, nenhum método, era fé simples. Às vezes não é preciso entender tudo, só se aproximar. Então a fé às vezes vai muito além, né? Você não precisa conhecer o todo, você não precisa conhecer tudo sobre Jesus, você não precisa saber ter lido a Bíblia inteira para poder confiar que Jesus te ama, que Ele quer te salvar e que Ele tem um amor eterno, um amor que chega a doer. Quando você pensa no amor que Jesus tem por você, é uma coisa maravilhosa. Então, Ele não precisa que você conheça o todo, Ele só precisa que você toque no seu manto, que você tenha um pouquinho de fé, uma fé mínima que você tenha nele, que você passe a confiar nele, a sua vida, e Ele já vai transformar a tua vida num grande milagre. Agora nós finalizamos aqui o capítulo. E eu desejo que essa palavra não fique apenas no seu entendimento, mas torne as suas escolhas diárias. Que o temor do Senhor guie nossas decisões, nossos relacionamentos e o nosso caminho. E se essa leitura falou com você, guarde, medite e volte a ela durante a semana. Compartilhe com as pessoas, tá bom? Bom final de semana e fiquem com Deus.